Universo Diverso, com Luciana Neri. Aproveitando o mês de outubro, vamos voltar a falar sobre educação de filhos. Educar filhos, uma jornada de cuidados. Vamos conversar com Roberta Bolzan Jáureos. Ela é psicóloga e psicopedagoga, especialista em avaliação psicológica, professora do curso de psicologia da UESB e doutoranda em ensino. Bom, Roberta, a gente falar sobre a educação de filhos também é falar sobre as fases do desenvolvimento, né? Olá, ouvintes. Conversando agora um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento, tanto da infância como da adolescência, e o impacto, né, sobre a orientação parental, o que a gente precisa saber para que nós tenhamos uma condução melhor desse processo de desenvolvimento, tanto da infância como da adolescência. Porque a primeira infância ela vai lá até os 3 anos, a segunda infância dos 3 aos 6, a terceira infância dos 7 aos 11. Aí a gente tem essa puberdade, adolescência, que começa lá nos 11 anos, né? E hoje na psicologia do desenvolvimento a gente fala que a gente vai até esses 20 anos lá, né? Essas fases, elas se manifestam sempre das mesmas formas, apresentando para os pais os mesmos desafios e as mesmas possibilidades? Tudo vai depender do contexto histórico, de condução da vida social, de como esses fatores eles vão se desenvolvendo a depender do seu contexto de vida. E essas diferenças, elas ocorrem por quê, Roberta? São fatores fundamentais que acontecem durante esse processo, que desde a influência do ambiente, da hereditariedade, que impactam diretamente no comportamento e nesse futuro dos sujeitos. Bem, então o ser humano, em seu desenvolvimento, sofre influências tanto de fatores hereditários quanto ambientais. Diante disso, como a psicologia orienta esses cuidadores nesse processo de desenvolvimento de uma criança? A gente visa sempre, quando a gente fala dessa relação entre ambiente, hereditariedade e as relações entre os sujeitos, que a gente possa desenvolver da melhor forma possível. Então, os cuidadores e os pais devem estar muito atentos em relação a esse processo de desenvolvimento, com cuidados que sejam condizentes com essas etapas da vida, né, do ciclo vital, para que sejam práticas mais positivas. Mas não é só isso que garante o cuidado, né? Pensando ainda em boas práticas que levam ao bom desenvolvimento infantil, a gente tem que pensar em aspectos do contexto, né, da criança, e basicamente são 3 principais aspectos, que é a questão física, cognitiva e psicossocial. Então, essas formas de desenvolvimento, elas não ocorrem isoladamente, elas são influenciadas, se influenciam e são influenciadas também por outros aspectos. Você pode dar alguns exemplos de cada uma dessas influências que você citou? Do aspecto físico, a gente pode pensar na ideia do crescimento do corpo, do cérebro, capacidades sensoriais, motoras, desenvolvimento cognitivo, pensar na aprendizagem, na memória, na linguagem, no pensamento, o julgamento moral, a criatividade e a questão do desenvolvimento psicossocial, que é a mudança, a estabilidade na personalidade, nos relacionamentos sociais, que constitui juntos esse desenvolvimento em si. Então, esses 3 aspectos juntos, eles são importantíssimos para o bom desenvolvimento da criança e do adolescente, em aspectos que estão em formação. Daí a importância de observar com atenção esses aspectos para uma educação que leve a uma vida plena, né? A gente sabe que nem todo mundo vai saber sobre tudo isso, mas o importante é que a gente busque informações, entenda melhor seu filho, a criança pela qual você é responsável por cuidar, tentar entender em que fase de desenvolvimento ela está. Isso ajuda bastante, que a gente se sinta culpado por nada, né? Mas a busca e a gente já com a ideia de que a gente quer fazer melhor, quer ajudar no crescimento dessas crianças e adolescentes é um aspecto importantíssimo e fundamental para quem cuida deles. Universo Diverso. Vamos conversar com Kessia Carvalho Montenegro, ela é psicóloga e atuou como bolsista de extensão no Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente.
Kessia, eu quero falar sobre prática parental, mais especificamente a prática parental positiva. Como é que é isso? A prática parental, de uma forma geral, vai ser toda aquela relação entre os pais, os cuidadores e as crianças ou adolescentes, na hora de exercer o cuidado. Já as práticas parentais positivas são as práticas que vão buscar, da melhor maneira possível, garantir esse desenvolvimento para essas crianças e adolescentes. E quais são essas formas, Kessia? Que o estabelecimento de limites, por exemplo, é uma forma de prática parental positiva, um desenvolvimento com atenção ao afeto que se dá àquela criança, expressando o afeto para aquela criança. São aqueles pais e cuidadores que vão buscar resolver as questões que existirem dentro dessa relação através do diálogo. São pais e cuidadores que vão estimular o comportamento positivo dos filhos. Quais os resultados de uma parentalidade positiva? A relação entre os pais e filhos tende a ter um vínculo muito mais saudável e que vai colaborar para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Pelo que você disse aí, nessa relação, a comunicação entre pais e cuidadores e as crianças e adolescentes é muito importante, não é? A comunicação ela vai ter um papel muito importante em todas as relações. E com pais e filhos, ou com crianças e cuidadores, isso não vai ser diferente, né? A forma com que a gente se expressa e a forma com que a gente ouve o outro, ela vai influenciar muito essas relações. E aí a gente pode dizer que tanto no nível verbal como no nível não verbal. Cita um exemplo aí dessa comunicação não verbal prejudicada. Seu filho chega da escola empolgado, mostrando uma nota que tirou, e você não levanta nem o rosto para falar com ele, muitas vezes está mexendo no telefone ou está olhando para a televisão, isso vai passar uma mensagem para aquele filho. Então, os gestos e as atitudes vão contar muito também na hora de se comunicar, não é só as palavras. E como deveria ser, Kessia, uma comunicação positiva? Ouvir de forma ativa e buscar uma comunicação clara, honesta e com empatia. Praticando essa comunicação positiva, você vai fortalecer muito mais o vínculo e o convívio entre esses cuidadores e as crianças, e tende a melhorar bastante essa relação parental. Universo Diverso. Vamos conversar com Joyce Souza Lima. Ela é também psicóloga, integrante do projeto de pesquisa Desenvolvimento de Tecnologias para a Promoção da Parentalidade Saudável e Combate à Violência na Primeira Infância. Bom, Joyce, a gente vem falando aqui sobre algumas práticas parentais. Vamos falar de algo que eu já sei que não é positivo: a alienação parental. O que é e como ela ocorre? A alienação parental ela é um fenômeno que infelizmente acontece com uma certa frequência em processos de separação e divórcio, que é quando um dos pais, de forma consciente ou inconsciente, acabam adotando aí atitudes que têm o objetivo de afastar os filhos do outro genitor. Muitas vezes isso ocorre em um contexto de hostilidade, onde os filhos ali são envolvidos em um verdadeiro conflito de lealdade, sendo levados a acreditar que um dos pais é bom e o outro é mau, o que pode gerar aí um rompimento nos laços afetivos. Mas isso nem sempre é feito de forma consciente pelos pais, né, Joyce? E quais são as consequências da alienação parental? Alguns autores da literatura, inclusive, apontam que nem sempre o comportamento dos pais tem a intenção de prejudicar a criança ou adolescente, mas a realidade é que os filhos acabam sendo aí os mais prejudicados nessa relação. A criança colocada aí nesse tipo de situação se vê pressionada, a tomar um partido, muitas vezes sendo levada a respaldar até mentiras ou distorções que favoreçam o genitor alienador. Esse processo ele acaba por interferir negativamente no desenvolvimento psicológico da criança ou do adolescente. E os impactos da alienação parental no desenvolvimento da criança? Os impactos da alienação parental no desenvolvimento psicossocial das crianças, dos adolescentes, são amplos. Sabemos aí que o vínculo com ambos os pais é essencial para a formação da identidade, para o equilíbrio emocional dessas crianças, Então, quando essa relação é sabotada, a criança ela pode desenvolver aí uma série de problemas emocionais, como ansiedade,
a depressão, baixa autoestima, dificuldade em confiar em outras pessoas, além de desenvolver aí uma série de dificuldades e transtornos de relacionamentos no futuro. Ou seja, um grande prejuízo tanto emocional como social. E como é que deveria ser? Então, esse tipo de prática coloca em risco a capacidade de desenvolver vínculos saudáveis ao longo da vida. Por isso, é essencial que, mesmo em momentos difíceis, como uma separação, os pais priorizem aí o bem-estar dessas crianças, permitindo que elas mantenham uma relação saudável e amorosa com os dois. Isso contribui aí para a construção de uma vida emocional mais equilibrada, né? E previne também os danos que podem surgir da alienação parental. Universo Diverso. Vamos voltar a falar com Roberta Bolzanja Áureos. Roberta, muita gente aí nas redes sociais fazendo piadas relativas ao fato de que elas apanharam na infância e hoje são supostamente educadas por isso, enquanto outras pessoas rechaçam esse tipo de ação e falam muito mal desse tipo de violência doméstica. No fim, é certo bater nos filhos para educar? Bater como forma de educar é uma prática amplamente debatida atualmente. E cada vez mais a gente tem a ideia de desencorajar. Tanto isso é feito por especialistas em educação quanto por psicólogos. Embora em gerações anteriores foi usado muito essa prática para disciplinar a criança, as pesquisas modernas indicam que essa abordagem pode causar grandes malefícios, mais do que benefícios importantes nas crianças. Vamos citar aí alguns prejuízos que as crianças que apanham podem ter e apontar também como deveria ser? Impactos negativos em relação a problemas de comportamento, dificuldades emocionais, dificuldade em resolver conflitos de forma mais adequada com a situação. E é importante ensinar as crianças a regular suas emoções e a lidar com frustrações de forma construtiva. A educação emocional, que envolve nomear os sentimentos, aprender a expressá-los de forma saudável, é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da criança. Ou seja, bater numa criança é abusivo e também é ilegal. Em muitos países, inclusive no Brasil, bater em crianças é considerado um abuso e é proibido por leis que protegem os direitos da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prevê que a educação deve ser livre de violência física ou psicológica, né? Então, as crianças elas aprendem pelo exemplo. Então, se a violência é usada como uma forma de resolver conflitos ou disciplinar, ela pode adotar esse comportamento e aplicá-lo em suas próprias interações com outras pessoas. Enfim, bater causa danos emocionais e sociais para a criança, é ilegal e não é bom de jeito nenhum. E como é que deveria ser, Roberta? Então, mostrar respeito, paciência e autocontrole ensina essas habilidades valiosas para as crianças, né? Então, a indicação que isso não deve ser feito, né? E a violência nunca é legal.